Momento de reflexão. Eu quero hoje ler sobre o diabólico jogo das cartas. Há muitas pessoas que gostam de jogar carta. É comum em muitos lares o uso do jogo de baralho como passatempo e brincadeiras inocentes. Em muitos casos, meus amigos e amigas, os que assim procedem fazem inocentemente, mas mesmo assim eles produzem um testemunho negativo junto aos incrédulos, que insistem em afirmar igualdade de comportamento com os filhos de Deus. Há cristãos de nome que, ao serem advertidos, reafirmam a inocência de tal proceder e dizem: não há nenhum pecado num simples jogo de carta entre pessoas crentes, eles dizem, mas o significado da própria palavra baralho contesta tal afirmação. A palavra, meus amados, significa confusão, conflito, urdidura. Tal significado seria suficiente para a não existência de baralhos em lares cristãos. Quem conhece a origem das cartas, onde é usado para jogar, também compreende por que as cartas estão, no caso, relacionadas com a prática satânica, como adivinhações, esconjuração, etc. Olha só, as cartas elas foram criadas no ano de 1392, tá? 1392, para o uso pessoal do rei Carlos da França. Para quê? Isso foi feito visando minorar os seus sofrimentos de debilidade mental. Ele tinha problemas de debilidade mental. E ele então elaborou esse jogo. E olha que interessante, o criador das cartas, no caso, quem elaborou para ele, no caso, o jogo, o criador das cartas era um homem degenerado e mau. Isso que eu estou lendo é história, é fato, tá? Ele escarnecia de Deus e dos seus mandamentos. Olha só, para a sua criação maligna, ele escolheu figuras bíblicas, por exemplo. O rei representa o diabo, tá? É isso mesmo, a carta lá do baralho rei significa o diabo. A dama significa Maria, a mãe do Senhor Jesus. E assim, de modo blasfemo, ele fez de nosso Senhor um filho de Satanás. Se você analisar, né, o contexto aí. Olha só, copas e ases representam o sangue do Senhor. O valete representa o próprio Senhor Jesus. Paus e outros símbolos representam a perseguição e destruição de todos os salvos. O seu desprezo pelos 10 mandamentos foi expresso pelo número 10 das suas cartas. E quem conhece essa origem satânica do jogo das cartas, compreende também as consequências diabólicas que acompanham os jogos. Não é de admirar que a adivinhação funcione tão bem com as cartas, pois são sinais diabólicos. Veja bem, o professor de teologia Abraham Meister, ele adverte contra o jogo de cartas dizendo: nenhum jogador lembra da realidade de Satanás e dos demônios que estão envolvidos neste jogo. Como filhos de Deus, não devemos nos envolver com jogos de cartas, nem por brincadeira, hein? Pois não se brinca com o diabo. A história da ciência oculta está estritamente ligada com a criação das cartas de jogar. Não há dúvidas que as cartas, em razão de sua origem escarnecedora, são diabólicas. Cresce a cada dia a ação do maligno em nossa sociedade. Usando os mais variados recursos, Satanás tenta desesperadamente envolver até mesmo os salvos. O verdadeiro crente possui outros recursos para se alegrar e divertir. Não há, meus amados, a necessidade de se usar os meios propostos pelo maligno. O testemunho dos salvos há que comprovar o poder transformador do Evangelho. Nós somos novas criaturas, geradas pelo precioso sangue de Cristo, a produzir um novo estilo de vida e comportamento. Colossenses 3, versículo 1. Até mesmo no divertimento, o verdadeiro salvo é diferente dos pecadores sem Cristo. Buscamos não apenas uma alegria transitória, mas a verdadeira alegria de vidas santificadas pelo Espírito Santo. Vidas que glorificam ao Senhor em todos os momentos. E um texto para você meditar, leia Jeremias 31, verso 33 e 34, tá bom? Depois você lê lá, Jeremias 31, 33 e 34. Se você tem o hábito de jogar cartas, a partir de agora, de acordo com o que você ouviu aqui,
pense muitas vezes antes de você continuar nesse jogo, tá bom? Porque é um jogo que foi criado por pessoas que eram totalmente contra Deus, blasfemavam de Deus e da sua palavra. E o que eu li aqui, eu tenho certeza que foi o suficiente para você entender que não vale a pena você se envolver com esse tipo de divertimento.